Eu tenho TV em casa, mas não assisto. Eu não assisto muita coisa na TV, só de vez em quando. A gente praticamente utiliza os dois, né? Hoje é a simultaneidade da tecnologia, então a gente utiliza a televisão, às vezes a televisão com a internet. Em questão de informação mesmo, eu preciso mais da internet do que na TV. Eu navego pela internet pelo celular. Eu acesso a internet no tablet quando eu estou na rua, em shopping centers, transporte público. Bom dia. Bom dia, pessoal. Acho que, primeiro de tudo, eu queria agradecer a presença de vocês. E fiquei impressionado que as pessoas chegaram realmente muito cedo, né? Eu acho que é bom de trabalhar com educação, que o pessoal está acostumado com o horário da aula, né? Chega bem cedo, está preocupado com a lista de chamada. Teve gente também que mandou outras pessoas assinarem a lista por elas. Então, foi bom voltar para esse momento da minha vida, faz tanto tempo já. Está caracterizado, né, Vi? Estou caracterizado, estou me formando hoje, oficialmente. Na verdade, eu pensei em jogar esse capelo, né, como se fosse um formando, assim, mas eu fiquei com medo de acertar algum cliente mais frágil. Então, eu vou só tirar ele mais tarde, porque ele está escorregando. E não quero atrapalhar meu cabelo também. É isso aí. A gente vai mostrar para vocês a primeira apresentação. É sempre difícil a primeira de todas, mas vamos lá, né? Com coragem e com substância, talvez? Tá. O seu tablet mal consegue se conter. Então, a gente vai apresentar a primeira parte, que, na verdade, é a nossa pesquisa, que foi a que a gente encomendou esse ano, né? Bom, a Maria Helena, nossa gerente de pesquisa, pode dar mais detalhes. Mar, o que a gente vai apresentar hoje? Bom, gente, como o Vicente falou, acho que a primeira coisa que a gente vai fazer hoje é conhecer um pouco mais esse aluno que o Alê falou tanto aqui, que é o aluno do século XXI. Acho que tem uma série de coisas que a pesquisa trouxe, learnings, insights, que com certeza vão impactar na forma como a gente pensa essa nova geração de alunos, essa nova geração de consumidores que estão aí por vir e que, de alguma maneira, eles estão nos ensinando como é que a gente readapta o nosso negócio para que fique mais em linha com esse novo comportamento. Então, acho que a primeira coisa que a gente tem é dar uma olhada como é que está hoje o mercado de devices no Brasil e no mundo. E o que a gente vê não é novidade para ninguém. Eu acho que a própria indústria de tecnologia vem desenvolvendo um novo comportamento desse consumidor em relação ao consumo, em relação à escolha e ao processo decisório de produtos, marcas e instituições de ensino. Aqui nesse gráfico, a gente vê que, se a gente pega de 2000 até uma projeção de 2016, os computadores, e quando eu falo computadores, eu estou falando de desktop, eu estou falando de notebooks, eles vêm num crescimento mais flat, crescendo ainda em alguns mercados específicos, depois a gente vai ver esse número específico para o Brasil, mas o que chama atenção são esses dispositivos móveis, que é o smartphone, que é, por exemplo, um tablet, que a indústria de tecnologia vem colocando mais e mais dispositivos móveis na população, e isso vem causando um fenômeno, né? E isso vai ser acelerado nos próximos anos. Quem aqui gosta de ir em show de rock? Acho que quase todo mundo. Essa aqui é uma imagem de um show de rock dos anos 90, 80. Será que, hoje em dia, se a gente tirar uma foto nessa mesma perspectiva, ela fica assim? Acho que ela fica mais, né, assim, né? Acho que tem muita gente que até é engraçado quando você vê um show de rock e as pessoas estão mais filmando o show. Eu faço isso também. Às vezes eu me pego, eu estou tão filmando o show que eu não estou assistindo o show. Mas é normal, as pessoas querem registrar, as pessoas querem compartilhar, as pessoas querem estender um pouco mais esse momento. E esses dispositivos ajudam essas pessoas a fazerem isso. O show anterior era do Placa Luminosa e esse é do quê? Do Jota Quest? Era do Roupa Nova e esse aqui é do... Eu não sei bandas atuais. Desculpa, acho que sei lá. Uma outra coisa que a gente viu nesse estudo e que é bem interessante é que, de uma forma geral, e a gente fez, dentro desse estudo, a gente estudou inúmeras categorias, a gente viu que os internautas, 52% deles, pesquisam online antes de tomar qualquer decisão de compra. E aqui eu estou falando de vários setores, de várias categorias diferentes. E quando a gente olha, por exemplo, o próprio smartphone, que a gente viu na imagem anterior, esse número vai a 60%. Então, toda a jornada de compra de um smartphone, por exemplo, 60% do tempo essa pessoa passa online, ela passa procurando informações sobre o produto que ela quer comprar. Um outro fato que a gente precisa refletir é um pouco
primeiro, essas gerações mais novas que o Ale falou tanto e a gente vai ver muito aqui, são as principais precursoras aí desse comportamento, porque são os digital natives. Essas pessoas nasceram nesse contexto. A gente está se adequando, né? Mas essas pessoas nascem num contexto onde não tem mais nenhuma possibilidade de não estar conectado. E um outro ponto interessante é a maturidade da rede, a maturidade do acesso que as pessoas têm. Se vocês olharem, por exemplo, para o Brasil, o que a gente vê? Que 39%, que é essa parte cinza aqui do gráfico, é o percentual de brasileiros hoje que estão conectados há mais de 5 anos. Ou seja, a nossa rede, o nosso público conectado ainda é muito jovem. 61% dos brasileiros hoje internautas estão na rede há menos de 5 anos. E a gente percebe em estudos de comportamento dos internautas que quanto mais maduro esse internauta é na rede, mais atividade de busca e mais atividade de compra online, e mais atividade de qualquer atividade de educação online ele faz. Então, a gente tem ainda 61% da rede aprendendo e usando e fortificando aí essa relação de conexão. E, por isso tudo, acho que o principal ponto nos faz pensar que a gente está num momento especial hoje. A gente está num momento de shifting desse comportamento. Por que um momento de shifting no comportamento? Porque o primeiro, se a gente for refletir sobre conexão, a gente pensa o seguinte: há um tempo atrás a gente falava, eu vou entrar na internet. Eu vou entrar na internet. A gente tinha sessões online. Você entrava na internet? Eu entrava na Originet. Eu lembro. Pois é. Hoje em dia você entra na internet? Não. Eu não consigo sair da internet, na verdade. Pois é, estamos o tempo todo. Interessante que você vê matérias hoje em revistas como a Wired, né, como a Info, que falam que sair da internet, hoje ficar fora da internet é um estilo de vida. É um novo approach da vida moderna, né? Você não estar na internet. Então, ou não ser, né? Não viver na internet. Eu escutei aqui uma pessoa falando, foi o Ricardo Guimarães, foi o Ricardo Guimarães. Ele falou que o estar conectado, estar on, estar off, ele passa a ser um estado de espírito. Estamos offline porque queremos estar, a nossa mente, nosso estado de espírito offline. Mas esse conceito on e off, hoje em dia, é muito questionável. Essas pessoas estão o tempo todo conectadas. Estamos o tempo todo na internet. Né? De alguma maneira, estamos online. E isso muda. Qual é o primeiro fator? Isso muda a maneira como a gente se informa. Isso por quê? Porque a gente tem esse acesso à informação o tempo todo. Information is power. Né? A gente está empowered. Os consumidores estão hoje com muito acesso à informação. E qualquer acesso à informação muda profundamente um processo decisório. Eu tenho mais elementos para decidir. O consumidor ele compara mais, ele busca mais informações, e por isso a gente está nesse momento tão específico e tão de mudança que a gente tem que observar com muito cuidado. Só para vocês terem uma ideia de evolução, a gente pegou a população global conectada. Então, de 2007 para 2012, a população no mundo quase dobrou de tamanho. Então, a gente tinha, por exemplo, 1,5 bilhões de pessoas em 2007 conectadas, e a gente foi para 2,4 bilhões em 2012. Hoje, se a gente pegar esse número hoje, a gente tem até mais. Né? E, quando a gente olha Brasil especificamente, esse crescimento foi ainda maior. Nós triplicamos de tamanho. A gente tinha 36 milhões em 2012, e hoje a gente chegou num marco histórico de metade da população praticamente está conectada. São 102 milhões de brasileiros conectados. Existe uma projeção aqui que eu acredito bastante nela, que 85% da população brasileira, em 2015, vai ter acesso a algum dispositivo móvel conectado. Eu acho que é interessante comentar também que 100 milhões, né? Metade, só metade. Só metade. Países como a Inglaterra têm taxas de 80% de penetração, 90% ou mais. Só que a Inglaterra só tem 80 milhões de pessoas, né? O Reino Unido, na verdade. Então, a gente já tem uma população online maior do que quase todos os países têm de população offline. Então, o Brasil já é uma das grandes potências digitais do mundo inteiro. 102 milhões de usuários digitais seria um dos 5 maiores países do mundo. Em número absoluto, muito importante. E uma coisa que eu lembrei enquanto você estava falando é que a gente atingiu 60 milhões de brasileiros conectados num período de 5 anos. Quanto tempo será que a TV, por exemplo, demorou para
atingir uma audiência de 50 milhões? Você tem uma ideia, Vi? Bom, a gente demorou 5 anos, talvez A gente demorou 10 anos. Né? 13 anos. TV, 13 anos e rádio, 38 anos. Então, para eles atingirem 50 milhões como audiência, foi esse tempo e a gente atingiu 60 milhões em 5 anos, para a gente ver a curva do crescimento aí digital em 5 anos. Um outro ponto, e aqui é um pouco de declaração mesmo do consumidor, claro que a gente olha números de vendas e de entrada de dispositivos no país, mas olhando com o que o consumidor declara em termos de dispositivos, a gente também vê a mesma tendência aqui. Esse consumidor, do ano passado, de 2012, Q1 para 2013, Q1 também, por exemplo, em smartphone, a gente tinha uma incidência na população de 14%, e hoje a gente tem 26% dos brasileiros declarando que tem smartphone, um crescimento de 86%. Tablet, muito pequeno ainda, a gente tinha lá atrás, né, em 2012, também um crescimento, uma incidência, uma penetração de 1%, esse número foi a 4%. 300% em um ano. E quando a gente olha computadores, tem uma tendência interessante aqui, que o desktop ele segue a tendência, por exemplo, se a gente olhar para o mercado americano, de estabilização. Esse computador de mesa, menos móvel, ele segue uma estabilização, e o notebook, por exemplo, segue a mesma tendência desses dispositivos como tablet e smartphone, crescendo de um ano para o outro. Então, o acesso a dispositivos móveis é o que mais cresce, não só no mundo, mas quando a gente olha números aqui do Brasil também. E isso tem um fenômeno. Então, a gente vê isso acontecendo. As pessoas interagem com mais telas, né? Todo mundo aqui, vocês estão interagindo com o tablet, pessoas estão olhando no smartphone, a gente está com uma série de telas ao mesmo tempo ao nosso redor. A gente resolveu mensurar isso, de fato, qual é o tamanho desse fenômeno no Brasil. E, nesse estudo, a gente viu que a gente tem hoje 30 milhões de brasileiros que são 3 telas. O que são 3 telas? São brasileiros que hoje têm uma TV, que quase todo mundo tem uma TV, isso está mudando um pouco também, mas tem um smartphone e um computador, seja ele um notebook ou um desktop. E a gente tem 63 milhões de brasileiros hoje que têm, no mínimo, 2 telas, que são, por exemplo, um computador e uma TV. Deixa eu fazer uma pergunta. 30 milhões num país de 200 milhões não parece muito. Eu não sei. O que a gente tem que tem 30 milhões de pessoas no Brasil que fazem também? Você tem um exemplo? A gente tem alguns exemplos. A gente tem, por exemplo, você citou os países. Então, se a gente olhar, por exemplo, para Reino Unido, França, ou Espanha, ou Itália, esses países, em número absoluto, têm praticamente metade de 30 milhões. Que time você torce, Vi? Eu torço... Eu preferia não dizer agora que todo mundo está ouvindo, mas para o Palmeiras, na verdade. Aí acho que é difícil, Palmeiras, bom, mas se a gente pensar em corintianos, a gente tem 25 milhões de corintianos no Brasil. Então, a gente tem hoje mais multitelas. A gente já pode trocar de você e a torcida do Corinthians para você e os multitelas. Exato. E sabe uma coisa que eu não entendo? Como alguém consegue viver com 3 telas em casa? Porque eu tenho, na minha casa, a tela, né, onde passa as coisas que eu assisto na minha sala, eu tenho um laptop ou 3 que ficam ali em volta, e eu tenho esses 3 aparelhos também. Então, isso me faz o quê? Um 6 screener? Você é 6 screeners. Vamos medir isso também, ver quantos são. O Vi e mais... Eu tenho um aparelho para cada pessoa na casa e mais os 2 gatos. Então, os gatos também são multitelas. E o Júlio também, que vai nascer em janeiro. Então, é importante saber também que tem um para ele já O esperando. Júlio vai nascer um 6 screener já. É verdade. E isso tem qual é o impacto desse consumidor multitelas? O impacto é que ele passa a consumir conteúdo, informação e mídia muito mais através de telas do que através de qualquer outro lugar ou outro meio. Quando a gente vê aqui, 69% desses consumidores consomem diariamente conteúdos e mídia através de tela, e 31% outros meios. E aqui eu estou dizendo rádio e toda a parte mais impressa de revista, jornal. É difícil ver um jovem hoje lendo um jornal ou lendo uma revista. Eu assino a Folha até hoje, mas é difícil. As pessoas estão olhando todo esse conteúdo online, até dos mesmos provedores de informação, mas bastante online mesmo.
Exatamente. E a gente também olhou um pouco o tempo semanal dessas pessoas em cada uma das telas. Então, quando a gente olha, por exemplo, a tela amarela é o computador. E é hoje a tela onde esses consumidores passam a maior média semanal de tempo, 26 horas em um computador, versus 19 horas em uma TV, por exemplo, que é a tela azul. E quando a gente olha smartphones e tablets, para quem tem, 13 horas em média em smartphone e 11 horas em média em um tablet. São interações mais rápidas, porém, quando a gente olha ao longo do dia, o tablet e muito mais até o smartphone estão presentes, mas com interações mais rápidas. Mais telas, o que acontece? Será que esse consumidor ele troca hoje uma tela pela outra? A gente percebeu que é mais tempo online. O consumidor ainda está... quanto mais telas ele agrega, mais tempo ele fica conectado. Existe muito mais um incremental de tempo conectado do que, de fato, uma troca entre essas telas. As atividades ainda são diferentes em uma tela e outra, e existe muito a questão da atividade simultânea, que gera aí um incremento de tempo online. E falando um pouco em atividade simultânea, que foi um dos grandes aprendizados aqui do estudo, a gente viu que 52% dos brasileiros hoje conectados fazem alguma atividade simultânea e especificamente assistem TV conectados. Então, metade dos internautas hoje se conectam, ficam na internet quando eles assistem TV. E a internet passa a ser a primeira tela, muito mais ali do que a interação com a própria TV. Você faz isso, Vi? Eu não. Na minha casa, na verdade, não. A gente não tem televisão, então eu só fico conectado e assisto tudo pela internet. E acho que esse é um comportamento também que eu tenho ouvido muito recentemente. São pessoas que hoje não têm mais TV em casa. Por quê? Porque o consumidor, como o Ale falou, busca a customização da experiência. Então, o conteúdo on demand, na hora que ele quer, onde ele quer, com os gatos, sem os gatos... Né? Que fique claro, eu tenho um aparelho gigante, que é um monitor de LCD de baixa resolução, que chamam de TV LCD hoje. Né? E eles até chamam de Smart TV, mas ele é mais besta do que esse celularzinho. Né? Ele não consegue nem entrar no meu e-mail direito. Mas... E eles são resistentes, mais importante de tudo. Mas eu assisto conteúdo através desse aparelho, mas via internet, via YouTube. Tem bastante conteúdo. Hulu, Netflix, né? Tem um monte de opções hoje em dia já. Legal. E hoje, se a gente vê, por exemplo, as atividades, as trocas de telas, quando a gente pega, por exemplo, TV, que é a tela que é mais consumida simultaneamente, 68% desses internautas assistem TV interagindo com o smartphone, ou 67% com o tablet, ou 62% com o seu computador no colo, ou com o seu notebook no colo, fazendo atividades simultâneas enquanto eles estão em frente à TV. E acho que um último ponto aqui, antes de passar a bola para o Vicente, é uma reflexão de como é que vai ser daqui, eu não diria nem daqui 5 anos, eu diria daqui 1 ano, no máximo. Né? A gente teve aí, recentemente, o lançamento do relógio da Samsung, que é mais um wearable, né? Como a gente chama, esse nome meio esquisito de se falar vestível. Em português, um vestível, que proporciona também a conexão. E a gente tem o Glass, da Google, eu acho que muita gente aqui já deve conhecer, mas a gente tem um vídeo para passar e mostrar um pouco como é que esse consumidor se sente quando ele está usando um Glass. Vale mencionar, para quem nunca viu o vídeo, só um segundo, sei lá, Jaime, eu não sei o nome da pessoa que vai ligar o vídeo, mas para quem nunca viu ou nunca conheceu o Google Glass, ele é um óculos que você veste e ele tem aqui no canto, ele não tem lente necessariamente com grau, tá? Você pode ver no canto do vidro uma conexão com a internet com dados diferentes, né? Vocês vão ver no vídeo que tipo de dados dá para ver, mas imaginem que todo esse vídeo é a visão de uma pessoa que está usando o Glass para se comunicar com pessoas à distância, para gravar, filmar coisas. Eu não quero estragar a surpresa, então... E acho que mais um pontinho... Espera aí, Jaime. É que eu acho que mais até do que a visão é como esse consumidor se sente. Se vocês entrarem no site do Glass, lá está escrito assim, how it feels, né? E como essas pessoas se sentem. Porque quando você se conecta emocionalmente com o consumidor, fica muito mais fácil da experiência ser ainda mais impactante. Vamos lá. Vai, Jaime, roda o VT. Okay, Glass, record a video.
This is it. We're on in 2 minutes. Okay, Glass. Hang out with the Flying Club. Google photos of tiger heads. You ready? You ready? Right there. Okay, Glass, take a picture. Holy sh**. That is awesome. Okay, Glass, record a video! After this bridge, first exit. Oh yeah, A12, right there. Google. Stay delicious and Thai. อร่อย Alright. Google jellyfish. Well, let's see. It's beautiful. Pessoal, vale dizer que esse é um vídeo já em fase de produção do Glass, ele não vai demorar para ser lançado, não é efeitos especiais, tá? Esse produto já está praticamente pronto. Queria muito ter tido um Glass para apresentar hoje, mas não rolou. E agora a dúvida, na verdade, é jogando a bola de volta para vocês, né? Assim como os smartphones não são permitidos em classe hoje, apesar de eu achar que provavelmente são usados de qualquer maneira, como é que vocês vão fazer com o Glass? Vocês vão banir ele, excluir a inovação da sala de aula? Ou vocês vão tentar usar ele dentro da sala de aula ou dentro dos métodos de ensino à distância para conseguir adicionar valor em cima do ensino que vocês oferecem usando o Glass? Né? E eu fico muito curioso com essas coisas porque eu nasci numa casa de educadores, né? Meu pai, que está na plateia, inclusive, né? Eu tive que convidar ele para vir ver esse evento, e minha mãe também, que são professores. Eles sempre, né, na mesa de almoço, falavam: que saco, não pode usar calculadora, colegial, o moleque tem 17 anos, né? Imagina agora se alguém precisa ter uma calculadora, né? Classe no colegial, calculadora já até o cara tem uma HP12C ali naqueles aplicativos de mobile hoje. Então, realmente, a gente já passou dessa fase. E a ideia é, se a pessoa está conectada constantemente, o tempo inteiro, dentro da sala de aula, inclusive, como que a gente vai lidar com isso no nosso tempo como educadores e como marqueteiros, né? Então, vamos passar para a parte de marqueteiros agora, né? Que é a parte onde eu posso falar com mais propriedade, inclusive. A gente fez essa pesquisa esse ano para tentar entender alguns pontos específicos sobre 3 partes importantes do business de educação. Tá? Então, a gente quis saber primeiro como que esse aluno do século XXI, como a gente disse, integra esse comportamento de conectividade constante, né, de cada vez mais telas, dentro do dia a dia dele, para entender, descobrir a necessidade, comparar, participar de processo seletivo e se matricular numa instituição de ensino. Depois a gente também queria saber como é, dentro da mente dele, o processo de conhecer, escolher e decidir a instituição final que ele vai cursar, e qual que é a história inteira da jornada de decisão. E aqui eu já vou deixar uma mensagem bem clara, vocês vão ficar decepcionados com a quantidade de informação mostrada, porque a pesquisa é enorme. Tá? Então a gente trouxe aqui alguns pontos principais e algumas dicas, né, para vocês já levarem para casa, ligarem para o TI, né, pedirem para ele colaborar, mexer no site, mexendo nas campanhas, ativar coisas para vocês, porque realmente são bastante pontos interessantes e bastante focados nos 4 segmentos que a gente pesquisou. Graduação, pós-graduação, cursos de inglês e EAD. EAD sendo qualquer ensino à distância que possa ser feito via internet, ou via rádio, via TV, via satélite. Tá? Então vamos lá. Nossa primeira coisa importante aqui é entender qual que é a jornada que a gente está falando, né? E o que ficou claro na nossa pesquisa. Acho que alguns já devem ter visto esse mapa que a gente fez antes também, na última vez que a gente fez o evento de educação. Então, o aluno, o potencial aluno, o futuro aluno, ele passa por 4 pontos importantes. Primeiro, ele descobre a necessidade dele de fazer um curso e ele vai atrás de informações para comparar.
Ele usa a busca para comparar, mas ele também, obviamente, entra nos sites de vocês para fazer a comparação de oferta e de tudo que vocês têm de diferenciais para oferecer para ele. Depois ele usa outros sites, e essa foi um dos grandes learnings, né, dos grandes aprendizados dessa versão da pesquisa, que sites de vídeos eles já estão muito importantes para participar do processo de decisão desses alunos. Tá? E no final, obviamente, ele participa de um processo seletivo, se inscreve, né, para um vestibular ou para uma prova de proficiência, e aí ele se matricula em algum curso final e finalmente chega aquele momento tão importante que o lead vira um aluno matriculado, né, e traz o dinheiro de volta. Lembrando que esses steps não são lineares e que eles são feitos em qualquer lugar, porque lembra, esse consumidor ele é multitelas, então ele pode fazer esse processo sentado em frente à TV, mas buscando, por exemplo, descobrindo a necessidade, mas ele pode fazer no ônibus indo para o trabalho, porque é o tempo que ele tem e a tela que ele tem. Exatamente. Né? Como dizia uma pessoa que eu conheço, que eu não lembro quem era que falava isso, a melhor tela é aquela que está com você naquela hora. Então, sim, eu gostaria de estar em casa no meu monitor de 21 polegadas ou no Google com os 2 monitores, mas se eu estiver no ônibus, eu vou usar o meu celular. E o que é interessante é que o mobile agora está presente em todo esse processo de decisão. Então, o que a gente foi buscar até? Né? Eu pego ônibus e metrô para andar em São Paulo, e táxi, às vezes. Eu não gosto de dirigir. Então, pode ser uma experiência muito interessante. Eu recomendo a todos vocês, especialmente porque eu acredito que todo mundo aqui está razoavelmente interessado em jovens que pegam muito ônibus hoje em dia, classe C, classe B, que anda bastante de ônibus, e vocês podem ver na prática o comportamento desse público-alvo. Geralmente, dentro do seu carro, você não percebe tão bem o que eles estão fazendo. E eu vou mostrar um exemplo aqui que toda vez eu passo no metrô e eu tiro foto. Então, a gente vê que o mercado adora mídias de impacto de imobiliário urbano, metrô e ônibus. Toda vez eu vejo todos os players de educação investindo em mídia desse tipo, que eu acho muito legal. Eu estou lá no metrô, eu não tenho nada para fazer, todo mundo está ou jogando Candy Crush ou Angry Birds, e vale um dado interessante. A última vez que eu me lembro, todo dia são jogados 125 anos de Angry Birds. Tá? Então, vejam bem que a gente poderia estar curando câncer, mas a gente prefere jogar Angry Birds. E, claro, mais divertido, menos complicado. Mas o que é interessante? Eu também vejo, e eu não tiro foto para não ficar, porque parece que eu estou forçando a barra, mas eu sempre vejo as pessoas olhando para esses anúncios e mexendo nos seus celulares para pesquisar e entender mais. Então, a minha pergunta é, seus sites estão prontos para receber esses navegantes de mobile? E quando eu digo que o seu site tem que estar pronto para o mobile, não é que ele tem que estar pronto, que nem ele é hoje na internet normal, que a gente está acostumado. Ele tem que ser fácil de ler, afinal de contas, nem todo mundo enxerga tão bem quanto eu. Ele tem que ser fácil de navegar com menos informação ou mais compartimentalizado do que o seu site normal. E mais importante, se os seus clientes têm dedos gordos como eu, o site tem que ser fácil de navegar com o dedo e clicar, porque eu sempre clico e ele nunca sabe exatamente onde eu estou clicando. Então, estejam preparados para isso. E o que é interessante, a gente também fez na pesquisa essa pergunta. Onde você usa o seu smartphone? E a gente descobriu que, depois de casa, trabalho, restaurante e loja, afinal de contas, a coisa mais importante do mundo hoje é tirar foto do que você come todas as vezes, em todos os restaurantes, não importa se seja no McDonald's, eu tenho que tirar uma foto porque o que eu como é muito importante para os meus amigos, mas também no trânsito e no transporte público. Aproximadamente 77% no transporte público dos nossos pesquisados alegaram usar no transporte público seus celulares. Então, a pergunta é, vocês estão preparados para receber esses visitantes ou eles vão ter uma experiência terrível online? E não sou só eu que estou dizendo. Eu, pessoalmente, odeio quando eu entro num site mobile e ele não está navegável. Eu até queria fazer uma pergunta. Tem alguém aqui sem celular hoje no bolso? Isso aqui a gente pega uma faixa específica da população, é incrível, né? Quem aqui não usou o celular nos últimos 30 dias para achar um caminho ou uma coisa no mapa? Vocês veem como é importante, né? Todo mundo ou está com preguiça de levantar a mão ou realmente usa bastante mapas. O Waze também é uma ferramenta nova, eu recomendo para todos vocês. Muito legal para fazer isso. Mas... Se é uma mídia de impacto, esse consumidor vai procurar se informar naquele momento e, como a gente falou aqui antes, esse consumidor é atarefado. Será que depois ele vai lembrar? Então, você perdeu a oportunidade. Ele foi impactado, ele foi procurar e a experiência tem que ser muito boa no momento que ele faz, porque é uma oportunidade, você pegou esse cara de verdade. Então, a experiência que a gente proporciona deve ser, sim, uma experiência bacana para o usuário. Exatamente. E a mídia offline é estimulante. Ela estimula a pessoa a procurar mais. Se ela tem um celular na mão, podem ter certeza que 77% pelo menos vai ter e vai pesquisar a sua instituição. Então, vá atrás desse site mobile. Então, e não sou só eu que odeio sites quando não funcionam no mobile.
53% na pesquisa concordam com essa afirmação. Eu vou ler, apesar de ser meio ridículo, mas vamos lá, vai que alguém não enxerga aqui. Eu não gosto quando o site da instituição no tablet ou no smartphone não funciona tão bem ou igual ao computador. Tá? Então, não se iludam, o celular não é mais o futuro, o celular é o presente. Tá? O futuro é o Google Glass. O presente é o celular. Vocês têm que ter sites preparados, ou pelo menos uma adaptação do site de vocês que tem que funcionar. Então, essa fica a nossa primeira dica. Antes de mais nada, comecem a pensar no mobile como um ponto principal do acesso dos seus públicos. Tá? E agora vamos falar um pouco de busca mesmo. Na nossa pesquisa, a gente viu que 50% dos respondentes dizem que utilizam sites de busca para comparar as instituições de ensino. Então, eles já dentro do site de busca começam a fazer buscas, tentando achar dados sobre quais são as comparações entre diferentes instituições, cursos de inglês e ofertas de cursos. E o que é interessante é que entre os mais citados são que eles usam as buscas para procurar por preço e localização. Então, a primeira questão na cabeça dos buscadores, né, é quanto custa, cabe no meu bolso e onde fica. É importante que você faça a faculdade no lugar que você possa chegar, especialmente em São Paulo. Né? Não pode ficar mais do que 10 quarteirões de distância, se você quiser chegar no lugar. E o preço é interessante, porque o preço aparece ao longo da pesquisa inteira e nos últimos anos tem mudado bastante. Né? Como as pessoas levam a importância de bolsas, financiamentos e preço. Eu acho que preço é sempre um item, em qualquer jornada, ele é um item importante, porque o consumidor precisa saber, de fato, se cabe no bolso. Acho que a principal mudança que aparece aqui é mais do que preço, as condições de pagamento, porque vocês estão criando uma acessibilidade muito maior para o consumidor, em termos de financiamento, em termos de condições, e isso apareceu aqui. Então, além do preço, esse consumidor está, às vezes, muito mais interessado em saber como é que ele vai financiar aquilo, qual é a condição melhor que atenda à necessidade dele, mais do que o preço em si, a condição. E só para vocês terem uma ideia, educação é importante dentro do Google, as pessoas buscam por educação. Bom, educação cresce mais ou menos, em média, 20% ao ano nos últimos anos, enquanto que nos Estados Unidos está absolutamente estagnado. Tá? E aqui, o que a gente fez? A gente queria fazer um teste. Quão grande é as buscas por educação no Brasil? Bom, é difícil dizer em números, né? Até porque os números geralmente são confidenciais. Afinal de contas, o Google não pode ficar espalhando números por aí. Mas a gente falou, vamos pegar 3 assuntos importantes na mídia esse ano. A visita do Papa, a Jornada da Juventude e a Copa das Confederações, nosso treino, nosso esquenta para a Copa. Se você pegar essas 3 buscas, né, por todos esses 3 assuntos, multiplicar por 3, é o mesmo número de buscas por FIES no Brasil, no ano de 2013. Então, vejam a importância desse número dentro do nosso mercado. E FIES é só um exemplo. A gente tem vestibulares, faculdades, crescimento profissional, ProUni também, é claro, Enem. Essas buscas são todas monumentais igual a FIES. Então, fiquem atentos de como vocês podem utilizar palavras que não necessariamente estão dentro do dia a dia de vocês dos cursos, mas que estão correndo em volta do nosso mercado. Ok, a gente falou um pouco de busca, vamos passar para os sites de vocês. Então, agora é onde eu vou cutucar um pouco mais e falar quais seriam as melhores informações de deixar disponíveis nos sites das instituições. Nosso primeiro resultado na pesquisa aqui foram mais ou menos parecidos com a última vez que a gente perguntou para os nossos pesquisados. Primeira coisa é, obviamente, qual é a grade curricular e que cursos são oferecidos. É difícil estudar gastronomia numa faculdade que não oferece isso, ou Esperanto num curso que não oferece Esperanto, que está incrivelmente pouco buscado hoje em dia. Além do mais, eles estão em dúvidas de como é a escola. Então, muitas pessoas responderam que querem saber mais sobre a infraestrutura e outros querem saber como agendar uma conversa ou entrevista com vocês. Então, deixem bem claros onde estão esses botões na sua homepage. Tá? E também, obviamente, isso vai surgir muitas vezes se cabe no meu bolso. Então, não só se eu posso pagar, mas se eu posso conseguir um financiamento privado ou público para conseguir fazer esse curso que eu tanto quero. Eu acho que o principal desafio aqui, esses consumidores vão sempre buscar essas informações, mas aí quem fala de modo mais criativo com esse consumidor Exatamente. Sobre isso. E quão fácil é todo entender mundo os tem dados. que falar sobre isso, mas qual é a melhor forma? Lembra, esse consumidor é mais visual, ele tem acesso a mais coisas, então ele também quer mais criatividade na forma como a gente se comunica com ele. Exatamente. Ok, esse foi rápido. A gente vai falar um pouco de vídeos agora. Todo mundo sabe que o YouTube, hoje em dia, é uma força, né, bastante grande. Quem duvidar pode perguntar para o Marcos Fisben, para o Carlos do Veduca, não só o YouTube, mas vídeo na internet, para o Rubens Oda. Né? Todo mundo usa vídeos hoje em dia. Quem não conhece o Porta dos Fundos hoje em dia? Né? A gente viu pessoas que citam Porta dos Fundos como canal preferido de TV em pesquisa. Né? Então, é até meio confuso o que é TV e o que não é TV mais. E, na nossa pesquisa, a gente descobriu alguns dados interessantes. Né? Não só porque o YouTube tem 100 horas de vídeos subidas por minuto, tá? Por minuto, mas também 1 a cada 4 vídeos são vistos em mobile.
Tá, então, de novo, vejam a importância do YouTube dentro do mercado da internet como um todo. E não só isso, na nossa pesquisa a gente perguntou, vocês já procuraram informações sobre as faculdades, cursos de inglês em vídeo antes? 43% disseram sim. Eu vou atrás de vídeos online para entender um pouco melhor o campus, as instalações, o método, né, a didática e tudo mais. E dentro desses 43%, 93% alegaram assistir entre 2 a 10 vezes esses vídeos. Tá? Não os mesmos vídeos, tá? Que fique claro, outros vídeos, diferentes vídeos sobre esse assunto. Então, vejam como é importante ter material para as pessoas enxergarem exatamente o que você está vendendo para elas, né? Já que elas às vezes não podem ir até a instituição, mas elas querem ver na internet esse tipo de conteúdo. Tá? E, de novo, no Brasil, o tamanho da educação já é grande. 1.200.000 vídeos de educação no YouTube, no Brasil, e 300 mil apenas sobre curso de inglês. Né? Então, grande oportunidade. Se você quiser aprender a fazer sushi, curso de inglês, como colocar maquiagem igual da Rihanna, vai ter no YouTube, né? Com certeza, e crescendo cada vez mais o número de pessoas assistindo. O YouTube já é, hoje em dia, por exemplo, tem mais penetração no público brasileiro do que TV a cabo. Então, eu garanto para vocês... canal de TV a cabo, né? Garanto para vocês que seu público vai estar lá. E, por fim, a gente chega no momento mais importante de todos, onde a gente vai consolidar todo esse relacionamento, né, esse namoro com os nossos clientes, e falar para eles, bom, agora você vai se matricular. O que trouxe você aqui? E é importante olhar para trás um pouco antes da matrícula, logo antes dele assinar ali o cheque, né, e perguntar para ele como é que foi a sua jornada até essa matrícula. Né? Você leu jornais? Eu perguntei outro dia para o estagiário como é que se ele tinha visto no Guia do Estudante para escolher o curso dele, ele perguntou o que era o Guia do Estudante. E aí eu me toquei. Porque na nossa pesquisa mostrou que 70% do tempo, em média, da pesquisa, do estudo, do entendimento, da comparação, é passado na internet. Então, a gente já tem um usuário que provavelmente não encontra algumas informações online. Obviamente, ele tem muito tete-a-tete com amigos professores, mas a maior parte do tempo ele passa online. Vocês têm que estar presentes nesse processo de decisão online também. E aqui a gente fez uma comparação também, a gente perguntou para eles quão influente é para você na hora de comparar preços, comparar instituições, comparar todos os detalhes importantes de decidir um curso, e aqui está pequenininho de propósito, não é para vocês olharem com detalhe, depois a gente pode falar em separado, mas a gente perguntou no online e no offline em todas as 4 categorias de educação. E o que fica claro aqui é que o que está em verde ali é quão influente é no online e quão influente é no offline. Eu vou usar só um exemplo aqui. Para informações sobre infraestrutura da instituição, 45% dizem ser fortemente influenciados pelo meio online, no geral, e 14% pelo meio offline. Então, mais uma vez, quão importante é esse consumo de mídia de informação nos dois meios. Olha só que interessante, consultar a opinião de ex-alunos. Parece que ele vai e consulta mais opinião online do que de propriamente conversar com ex-alunos, que exatamente. A gente vê 39% versus 12%. Exatamente. Aí tem redes sociais, e-mail, né, todo tipo de contato de instant messaging. Então, realmente, eles estão ativos online, inclusive com professores. Né? Eu tenho muitos amigos professores que falam que eles recebem um monte de e-mail de alunos de antes, perguntando o que eles acham de certas instituições, de certos cursos. Isso, obviamente, está refletido aqui. Bom, pessoal, esse é um dos últimos dados. Né? O que finalmente motivou o aluno a realmente decidir qual lugar ele ia se matricular? Né? Não é necessariamente o mesmo interesse que ele tinha lá no começo, quando ele estava pesquisando e comparando as instituições. O que eles responderam? 44% decidem onde se matricular, depois de ter passado em vários processos, baseado na qualidade da instituição. E, além disso, teve, claro, várias respostas para isso, mas as que mais cresceram nos últimos 4 anos foram essas duas. Referências de amigos ou familiares, então vejam a importância da referência dentro desse mercado, e 19%, isso foi um crescimento de quase o dobro das respostas, de melhores condições de pagamento, de novo, bolsas e financiamentos. E o que é interessante? Acabou aquele cenário, né, da minha época pelo menos, onde o papai pagava a sua faculdade. Né? Dentro dos respondentes, 85% dos alunos disse que pagava do próprio bolso o curso, e 88%, no caso de EAD, que foi o mais outlier de todos, disse que ia pagar do próprio bolso. Então, mais uma vez, a importância de deixar bem claro as condições de financiamento ou dos parceiros de instituições que vocês trabalham para oferecer esse tipo de facilitação. E aí a gente vai falar um pouco do sonho do brasileiro. Mar, o que você tem a dizer? Eu acho que aqui foi pelo menos para mim, foi um dos momentos mais legais e até bonitos. É bonito mesmo de se ver na pesquisa, que vai mais um, Vi, por favor.
esse sonho do brasileiro ele muda um pouco. Acho que sempre existiu o sonho da casa própria. O brasileiro sempre, em qualquer pesquisa, falou: o que você deseja? Eu desejo ter a minha casa própria. E depois eu desejo estudar. E aqui a gente vê que esse brasileiro hoje ele fala que estudar para ele, mais do que um crescimento profissional, é uma realização pessoal. A gente vê para a graduação, por exemplo, 24%, essa resposta tem uma série de outras respostas, mas 24% é bastante expressivo para a realização pessoal. Ou seja, esse consumidor vem de gerações, muitas vezes, que não puderam estudar, são os pais que não estudaram, são os avós que não estudaram, e ele fala: não, agora é a minha vez, eu quero... É uma realização para ele. Então, acho que aqui é um elo que a gente tem que manter com esse consumidor nas nossas comunicações e abordar mesmo, porque a motivação pessoal ela é um sonho do brasileiro, né? A motivação pessoal de estudar passa a ser um novo sonho aí do brasileiro. É muito legal de se ver. Exato, mas até é interessante ver que idiomas e EAD, ainda a primeira resposta é crescimento profissional. Sim. Isso é importante por quê? Porque agora, no nosso fechamento, eu tenho essas 5 dicas finais para vocês antes da gente passar para a próxima palestra. Então, estejam presentes no online, em todos os pontos, em todos os lugares possíveis, porque o aluno vai passar 70% do tempo dele decidindo, pesquisando na internet. Lembrem-se que tem 30 milhões de brasileiros com apenas 3 telas, né? Só 3 telas, mas, enfim, são muitas telas onde ele vai passar o tempo decidindo, navegando na internet. Então, lembrem-se de adaptar o site de vocês para todos esses formatos. Em terceiro lugar, cada potencial aluno tem um perfil. Então, garantam que tanto financiamento, quanto grade curricular, quanto contato com os professores e entrevistadores, vai estar bastante visível e bastante fácil de acessar nos sites e nas redes e nas páginas de vocês. Em quarto lugar, lembre que o aluno ele não espera só texto, ele não espera só ver um monte de palavras dizendo para ele como é a sua instituição. Ele quer ver fotos, ele quer ver vídeo, ele quer procurar em vários lugares diferentes esse conteúdo. Estejam presentes neles também. E a outra coisa é, na hora de montar a comunicação, qual é o sonho do público-alvo? Ele quer crescimento profissional, crescimento pessoal, ou ele quer alguma outra coisa, que a gente pode ver em detalhes depois? A gente não sabe ainda, né? Mas a gente pode sentar com calma e pesquisar. Então, pessoal, muito obrigado. Obrigado pela presença de vocês. Obrigado para os meus pais que me encheram o saco para eu lembrar que a educação é a única coisa que importa. Se você tem todo o resto e não tem isso, você não tem nada. E obrigado a todos vocês por proporcionar isso para todos os brasileiros. Valeu, pessoal. Obrigado por ter. Obrigada, gente.